Olá, eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre uma palavrinha que acho que vocês devem ter visto com frequência nos últimos tempos, que é impacto. Impacto naturalmente tem uma conotação negativa, né? Impacto é batida, impacto é choque, impacto nos remete a alguma coisa ruim. Mas impacto é uma palavra que foi criada para a gente caracterizar uma nova forma de se pensar em investimento e no mundo dos negócios de uma forma mais geral. Quando a gente pensa em impacto no mundo dos investimentos, a gente está querendo não só falar a respeito de uma nova classe de ativos, mas talvez seja uma nova forma de entender ativos financeiros e, como eu disse, negócios de uma forma mais ampla. Para falar de impacto, eu vou começar aqui com uma história que é a respeito da Bolsa de Valores de Nova York. A Bolsa de Valores de Nova York ela é fundada no ano de 1792, final do século XVIII, portanto. E a Bolsa de Nova York foi fundada com várias empresas na época, tentem lembrar daquela época, né? O que era a economia americana naquela época? Uma economia muito forte em bens de capital. Bens de capital são aqueles ligados à economia real, economia mais industrial possível. Então tinha lá empresas de tecelagem, empresas ferroviárias, empresas petrolíferas, que a única coisa que eles prometiam para os investidores da Bolsa naquela época era retorno. Então a única coisa que se ouvia era, invista na empresa A, que você vai ganhar 50% do capital investido. Aí vinha a empresa B e te oferecia 70%. A empresa C te oferecia 85%. E é claro que esse foi um movimento que foi chamando a atenção dos investidores. Vale um parênteses aqui para a gente falar durante meio minuto o que é investimento. Investimento é a poupança alocada em financiamento da produção. Isso é investimento. Se o dinheiro que você sobrou no final do mês ficar parado no colchão da sua casa, isso não é um investimento, isso é uma poupança. Mas se aquele dinheiro que sobrou no final do mês, você pegá-lo e aplicar numa bolsa de valores, aplicar num título de dívida, uma debênture, num bond, ou mesmo num CDB, isso você está investindo o seu dinheiro. Esse dinheiro está sendo usado para girar a máquina da economia. Voltando no exemplo da Bolsa de Nova York, então o que existia naquele momento, novamente, final do século XVIII, eram várias empresas prometendo retorno para os seus potenciais investidores. Gente, tem um cartoon super interessante, eu recomendo a vocês darem uma olhada, Cartoon Bolsa de Valores, século XIX. A ideia de bolha já existia naquela época. Já existia a figura de se dizer que era um grande sonho. Como é que eu vou botar recurso num lugar e esse recurso vai simplesmente se multiplicar com um passe de mágica? Essa história continua assim até o ano de 1929. 1929, como vocês sabem, aconteceu a grande crise da Bolsa, o crash da Bolsa de Nova York. O que aconteceu ali? Ficou claro que foi o estouro da bolha. Ou seja, um movimento sendo feito coletivamente, das pessoas acreditando no poder infinito de multiplicação de capital, sendo de repente, de uma hora para outra, o sonho vira pesadelo, porque as pessoas perceberam que não era possível todo mundo continuar crescendo seu capital indefinidamente. Esse é o estouro da bolha, é o primeiro estouro da bolha. A bem da verdade, esse não foi o primeiro, olha que curioso. Mais de 100 anos antes da quebra da Bolsa de Nova York, na verdade, da fundação da Bolsa de Nova York, houve a crise das tulipas na Holanda. É um caso interessantíssimo, recomendo muito fortemente que vocês procurem o caso das tulipas na Holanda. Era uma coisa que, de repente, todo mundo começou a produzir tulipa, porque todo mundo comprava a tulipa. E o preço, como vocês sabem, quando a demanda é maior do que a oferta, o preço sobe. Numa determinada situação, estou falando para vocês da Holanda, e metade do século XVII, um ramalhete de tulipa varia o preço de uma casa. E as pessoas, de repente, olharam e falaram assim, mas escuta, por que um ramalhete de tulipa vale o preço de uma casa? As pessoas realmente, sinceramente, fizeram esse questionamento. E a partir daquele momento, quando eles perceberam que não fazia nenhum sentido um ramalhete de tulipas valer o valor de uma casa, houve a quebra naquela situação do mercado de tulipas na Holanda. Voltando para o nosso caso aqui da Bolsa de Nova York, em 1929, esses furos de bolha acontecem quando um grupo de pessoas se percebe que o valor
daquele determinado ativo está superdimensionado. O valor está muito alto comparado com o valor real do que deveria valer realmente uma participação acionária numa empresa de tecelagem, numa empresa petrolífera ou numa empresa ferroviária, por exemplo. Muito bem. Demorou mais 30 anos para que a economia conseguisse sistematizar essa equação. O que estava faltando? Estava faltando risco. E as pessoas só estavam olhando o retorno. Hoje é muito fácil a gente lembrar, isso é uma análise risco-retorno. Hoje é lugar comum, várias pessoas falam isso. Só que imagine que foi a primeira vez em que o risco realmente se colocou de uma forma organizada para um universo tão amplo de investidores. E precisou um teórico, economista, prêmio Nobel de Economia de 1990, chamado Max Markovits, que ele sistematizou uma coisa chamada fronteira eficiente. Tem uma forma de um guarda-chuva, e o que ela diz é o seguinte: para cada indivíduo investidor, existe uma fronteira ótima, uma composição ótima de riscos e retornos. Ou para cada ponto dessa chamada fronteira eficiente, existe um ponto ótimo de alocação em ativos pelo seu retorno ponderado pelo risco. Isso é chamado fronteira de eficiente de Markovits, é usado em modelagem nos grandes gestores de recursos, não só no Brasil, mas no mundo. Uma ferramenta muito importante, a fronteira eficiente de Markovits. E isso ficou durante muito tempo sendo a chave para a alocação de recurso. Vocês já devem ter ouvido falar, não coloque todos os ovos numa cesta só. Isso é uma expressão de ponderamento de risco frente ao retorno esperado. Não é porque um ativo te apresenta uma possibilidade de um ganho bom que você vai colocar todos os recursos nesse ativo, porque caso esse ativo não dê certo, você vai perder todo o seu dinheiro. Então são esses tipos de ponderações que a experiência de 29 e depois a sistematização teórica do professor Markovits que trouxe esse ferramental para os investidores analisarem isso. Muito bem, se passaram desde então mais de quase 100 anos e a gente, em 2020, a gente se deparou com uma crise econômica, consequência de uma crise sanitária, talvez tão importante quanto a crise de 29. O tempo passa muito rápido e a gente vai esquecendo como é que as coisas foram se processando. Mas quem lembra 2020, quando houve o anúncio da Covid como uma pandemia global e que aquilo estava de verdade colocando em risco a própria existência humana. Se vocês forem pensar, na nossa geração, na nossa existência, a gente nunca tinha ouvido falar sobre alguma coisa que pudesse colocar em risco uma quantidade tão grande de pessoas ao mesmo tempo pela mesma causa. De certa forma, a gente sentiu o mundo pequeno com o evento da Covid, porque a nossa dor e todo mundo que estava próximo da gente era uma sensação igual de qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta. E as crises geralmente não são assim. É uma crise da bolsa do mercado imobiliário em Nova York que acontece, depois é uma crise no Sudeste Asiático, depois é uma crise no México. Nunca houve, talvez, durante o período da nossa existência, uma crise, nós que talvez sejamos nascidos depois da Segunda Guerra, boa parte de nós, é difícil a gente encontrar um paralelo na nossa geração de uma coisa que tenha afetado de forma horizontal uma quantidade tão grande de pessoas ao mesmo tempo por uma mesma causa. Isso é uma coisa que colocou um risco existencial da própria condição humana. Eu acho que todo mundo, de alguma forma, mesmo que inconscientemente, disse: e agora? O que fazemos? Como a gente anda? Como é que a gente sai dessa? E o que nos trouxe até aqui? Existe um grande campo na economia que estuda as pandemias como consequência, e aí eu posso citar um deles, o Bill Gates, é um dos caras que empurra esse estudo através da fundação dele, sobre como as relações econômicas podem ser causadoras de desastres naturais como a pandemia. Eu não quero entrar em polêmicas e criar teorias muito mirabolantes, até porque ainda é muito recente para a gente falar sobre as origens da crise da Covid e da crise do coronavírus, mas certamente a relação do ser humano com a proteína animal, a indústria, a cadeia longa da proteína animal, tem a ver com ataques frequentes ao meio ambiente, com perdas ao meio ambiente e consequente liberação de vírus. Isso é uma das linhas que os pesquisadores estão estudando.
Isso para não falar diretamente do mercado de Wuhan, que é tido como o centro, né, o ground zero, como se chama, o momento zero da eclosão do coronavírus, que é o chamado mercado úmido. Mercado úmido, gente, olha só que coisa complicada, né? Animais vivos, enjaulados e empilhados e sendo vendidos ali mesmo, naquela situação desesperadora. Tipo, não precisamos nem ir muito longe sobre o direito dos animais, mas para pensar como é que essa relação... Então, eu quero dar um desenho geral sobre como a relação do ser humano com a proteína animal e de uma forma mais ampla com o meio ambiente e com a casa na qual a gente habita pode causar esse tipo de situação. Estou falando da pandemia para não falar de mudança climática, que são, obviamente, ameaças talvez de mais curto prazo, de mais médio, de mais longo prazo, mas, sem dúvida, a gente tem que lidar com a nossa relação, com a nossa casa grande, esse planeta Terra, para entender esse tipo de ameaça existencial que foi a Covid. Por que eu estou falando toda essa história? Porque vocês devem ter começado a conviver muito forte de 2 anos para cá, desde que a pandemia eclodiu, com 3 letrinhas, que até então, para a grande maioria das pessoas, eram mistério, mesmo para as pessoas do mundo dos investimentos. ESG. Environmental, Social, Governance. O que se está querendo dizer com isso? Está querendo dizer o seguinte, que olha, a forma como vocês se relacionam com seus investimentos, ela não tem só um risco e um retorno. Lembra que o risco demorou mais de 100 anos para ser incorporado dentro da equação. Talvez exista um terceiro componente, que é o impacto. Quando a gente compra ações de uma mineradora, quando a gente compra ações de uma companhia de bebida alcoólica, quando a gente compra ações de uma companhia fabricante de armas, ou quando a gente compra ações de uma empresa de cosmético, cada investimento tem um impacto. Talvez seja muito cedo para a gente perceber isso, e nunca jogaram isso na nossa cara. Na década de 50, quando as pessoas andavam de carro, era muito normal a pessoa descascar uma bala e jogar o papel pela janela. Fumar um cigarro e jogar bituca pela janela. Era a coisa mais natural do mundo, ninguém nem reparava. Hoje vocês devem ver em várias cenas, é muito comum isso nas mídias sociais, na internet, essa situação de que o camarada joga um papel para fora e alguém passa e joga de volta dentro do carro do cara, como assim, olha, acho que isso é seu. Será que os danos causados por uma mineradora que tem uma barragem rompida em Mariana, ou um desastre causado por uma companhia que está fazendo perfuração de poço de petróleo em alto mar, será que isso tudo não é responsabilidade também do acionista daquelas empresas? Será que não seria o caso de chegar na porta do acionista e dizer o seguinte, olha, essa lama que escorreu de Mariana é sua? Porque o paralelo que se faz é o seguinte, da mesma forma como se joga de volta o papel da bala para dentro do carro, o que adiantaria se a gente furasse o pneu do carro? O carro, assim como a mineradora, são seres inanimados. Eles não são pessoas. Eles são pessoas jurídicas. Mas eles são pessoas jurídicas controladas e dirigidas por alguém que realmente toma as decisões, que são pessoas físicas. Por que essa pessoa física, que é acionista, que é a diretora, por que ela não é chamada à responsabilidade do dano causado por aquele determinado empreendimento? Seria a mesma coisa, vou repetir, de a gente querer furar o pneu do carro da pessoa que jogou o papel para fora. Não adianta nada a gente pegar a empresa e impor uma multa e dizer que você não vai mais fazer negócio, você não está afetando diretamente o tomador de decisão daquela determinada empresa. E isso é um ponto muito importante, porque o que acontece no mundo que a gente vive? Os retornos, o lucro é privado e os danos são públicos. Então, se parte sempre da certeza de que, ao eu investir numa determinada empresa, e, de novo, aqui não vem ao caso dizer se é bom ou ruim investir numa mineradora, numa empresa de álcool, numa empresa fabricante de armas. Mas as pessoas que são investidoras desses setores, por exemplo, elas deveriam também, da mesma forma que se apropriam 100% de forma privada do lucro gerado por aquela empresa, elas deveriam também arcar com 100% dos danos. Mas, infelizmente, não é assim. Os danos são sociais. Os danos são públicos e arcados por toda a sociedade. Não existe recurso público no limite. Os recursos são privados, destinados às mãos de um gestor, governo, Estado, para gerir esses recursos. A Margaret Thatcher dizia isso, quer dizer, a impressão de que o que é público não é de ninguém.
Na verdade, não existe mais nada mais apropriado à sociedade do que os recursos públicos, são nossos. Por que a gente está fazendo uma coletivização de danos quando os lucros são privados? Essa é uma reflexão que eu queria deixar para que a gente pense um pouco na mecânica, como isso tudo está se organizando. Felizmente, como eu dizia, eu acho que a crise da pandemia em 2020 e de lá para cá vem despertando essa nova forma de olhar. Porque existe um outro conceito que a gente pode falar, que é só uma questão de consciência, e dizer o seguinte, olha, os investidores se tornaram conscientes. E hoje eles aceitam essa responsabilidade também pelos seus investimentos e vão escolher os ativos que sejam mais friendly ao ambiente, à sociedade e à governança. Mas para além da questão da consciência, tem uma conta a ser feita, uma conta de TIR, taxa interna de retorno. Poxa, se hoje eu invisto numa determinada empresa que ela prejudica o meio ambiente, que ela degrada o meio ambiente, no futuro isso vai ser um dano social. E esse dano social vai ter que ser arcado pela sociedade. Isso é mais imposto lá na frente. Se eu hoje faço uma determinada ação que tira uma criança de condição de rua, essa criança vai economizar recurso futuro de uma prisão ou de um reformatório. Se eu hoje faço investimento em saneamento básico, no futuro eu estou economizando recurso de saúde. Se eu hoje faço investimento em crianças para que se eduquem e se qualifiquem profissionalmente, eu estou evitando lá na frente um custo social de seguro-desemprego e de segurança. Isso do ponto de vista social. Do ponto de vista pessoal, nós estaremos investindo na economia de muros altos, cercas elétricas e carros blindados. Isso é uma conta, isso não é só um argumento de consciência e filosófico, isso é um argumento prático, quase matemático, que se a gente tivesse mais gente dedicada a esse tipo de análise, a esse tipo de conta, com certeza a gente teria um mundo mais próspero e menos desigual. A responsabilidade primeira por enfrentar os problemas sociais, é óbvio que ela continua sendo do governo, não tem a menor dúvida, ela é do governo. Mas o que eu gostaria de deixar como mensagem final para essa conversa que a gente está tendo, é que cada vez mais, e aí parafraseando Gandhi, que dizia que a transformação que a gente quer no mundo começa na gente, nós, indivíduos, temos várias esferas de atuação. Nós somos consumidores, nós somos empreendedores, nós somos mão de obra, nós somos consumidores, nós somos eleitores. O grau de consciência e o nível de responsabilidade que a gente entenda para si vai cada vez menos sobrecarregar o fardo pesado da sociedade de lidar com os danos que a gente vai criando ao longo da nossa existência. E assim como a gente diz, poxa, eu prefiro comer orgânico, porque quem sabe no futuro existe cada vez mais. O consumo de alimentação orgânica, por exemplo, ela cresce numa exponencial. Então é questão de conta, não é só uma questão de consciência. As pessoas percebem que comendo orgânico, talvez elas economizem em plano de saúde ou em remédio, ali na frente. Da mesma forma, se a gente começar a pensar socialmente dessa forma, como é que eu posso, hoje, ter um investimento, e não é um gasto, um investimento maior em coisas que protejam a sociedade? Será que no futuro a humanidade como um todo ela não vai estar menos carregada desse fardo pesado que é ter que lidar com os problemas? Então, esse é o grande mundo que surge dos investimentos de impacto e no limite dos investimentos ESG. É disso que se trata, a gente trazer as questões sociais, ambientais e de governança de uma forma geral, passando por diversidade, inclusão, trazer isso para uma esfera tão particular e tão importante como é investimento. Investimento é dinheiro, e já se diz que a parte mais sensível do corpo é dinheiro, é o bolso, né? Então, talvez, se a gente continuar nesse processo, isso seja uma mensagem que se espalhe cada vez mais. Convido muito a cada um de vocês que conheçam esse segmento, que conheçam o mundo dos investimentos de impacto, dos investimentos responsáveis, para que a gente possa, como sociedade, não só delegar os problemas para um governo e para um Estado, mas assumirmos cada um de nós, assim como a gente faz como consumidores, eleitores e trabalhadores, que a gente assuma também a nossa parcela de responsabilidade nesse assunto. Muito obrigado.